Olá, boa noite. Começa agora o Rede TV News. Boa noite. O presidente Bolsonaro revoga o decreto que incluía as unidades básicas de saúde no programa de concessões e privatizações do governo. A Vigilância Sanitária libera a importação das matérias-primas para o Butantan produzir a vacina contra o coronavírus. E você vai ver também. Governador de São Paulo, João Dória, diz que vai garantir 100 milhões de doses de vacina anti-Covid e que pode distribuir a outros estados. Mesa diretora da Câmara envia processo de cassação da deputada Flor de Lis para o Conselho de Ética, que está com as atividades paralisadas. O Hospital Federal de Bom Sucesso, no Rio de Janeiro, que ontem foi atingido por um grande incêndio, vai fechar as portas por tempo indeterminado. O repórter Rodrigo Assis tem os detalhes ao vivo. Rodrigo, boa noite. Como é que estão as atividades do hospital nesse momento? Elas já foram totalmente encerradas? Boa noite, Mauro. Boa noite, Gabriela. Boa noite a todos. Sim, Mauro, todas as atividades da unidade de saúde aqui, o Hospital Federal de Bom Sucesso, já foram encerradas. Nesse momento, como vocês podem ver, a movimentação é bem diferente e bem menor da que nós mostramos ontem aqui durante as minhas duas entradas no Rede TV News. Hoje à tarde, durante uma entrevista, o doutor Júlio Noronha, que é o responsável pelo corpo clínico do hospital, concedeu uma entrevista onde afirmou que a unidade ficará totalmente fechada a partir do dia 1º de novembro e que somente 22 profissionais do setor de nefrologia e transplante serão transferidos para uma outra unidade federal que fica no bairro da Lagoa. Agora, no início da noite, a Superintendência Estadual do Ministério da Saúde emitiu uma nota dizendo que 192 pacientes foram transferidos para outras unidades. Outros 37 receberam alta e 3 vieram a óbito. A última paciente a deixar aqui o hospital saiu daqui por volta das 18 horas, uma menininha de apenas 1 ano de idade que estava em estado grave com pneumonia. É importante ressaltar também que agora há pouco chegou um carro da Defesa Civil. Nós ainda não conseguimos confirmar a informação se a perícia para ver os danos à estrutura do prédio já começou. Nós não conseguimos confirmar essa informação, mas a Defesa Civil já está aqui no local. Todos os desdobramentos do dia seguinte dessa tragédia nós vamos conferir agora na reportagem de Isabela Antais. Um dia depois do incêndio, a movimentação foi intensa na porta do Hospital Federal de Bom Sucesso. Abalada, a dona Solange aguardava a liberação do corpo do sobrinho, Marco Paulo Luiz, de 39 anos. Ele estava internado em estado grave no CTI e morreu durante a transferência. O médico falou com a gente que durante a transferência ele passou mal, como ele não podia sair do aparelho, ele morreu. Se eu tivesse condições, eu não tinha trazido para cá, eu não vinha de Belfort para morrer nesse lugar. Segundo a declaração de óbito, as causas da morte foram choque séptico e pneumonia. As outras 2 vítimas são uma idosa de 83 anos que não teve a identidade divulgada e a radiologista Núbia Rodrigues, de 42. Elas estavam internadas na unidade com Covid-19. Uma moça cheia de vitalidade, uma moça com um sorriso lindo, um sorriso que encantava muita gente, uma pessoa de uma alegria extrema, muito prestativa, bom coração, ajudava a todos. E é isso que vai ficar agora só para ele. 2 dos 6 prédios do complexo hospitalar foram esvaziados. Pelo menos 191 pacientes foram levados para outras unidades de saúde em diversas regiões da cidade. Entre eles, bebês recém-nascidos que estavam na UTI neonatal. Outros 37 pacientes tiveram alta. Seu Wilton foi um deles. Depois de 4 meses no hospital, ele teve a alta médica antecipada.
Rápido socorro. A Polícia Federal instaurou um inquérito para apurar as causas do incêndio e ao longo da tarde se reuniu com a direção do hospital para ajustar como vai ser realizada a perícia nos próximos dias. Os agentes estão em busca de câmeras de segurança e depoimentos de funcionários que ajudem nas investigações. Nós estamos praticamente nos últimos 70 anos, que o hospital tem 70 anos, 72, nós estamos sem nenhuma manutenção mesmo de verdade da parte elétrica, né? E muito menos na questão do gerador. Agora, a esperança é que a gente não retorne sem uma condição de trabalho aceitável para nós e para os pacientes. O relatório do Ministério da Saúde, elaborado em agosto do ano passado, já apontava uma série de problemas nas instalações do Complexo Hospitalar de Bom Sucesso, entre eles o risco de incêndio. A unidade também não possuía a certificação do Corpo de Bombeiros. Para esta especialista em gestão de saúde, o incêndio era uma tragédia anunciada. Se fosse necessário que se interditasse alas, se interditasse até blocos, para de uma maneira programada, trazê-los o mais rápido possível à atividade. Agora, a gente pagou com vidas e não sabe quanto tempo vai levar para uma reconstrução que certamente pode ser mais difícil. A polícia e o Ministério Público de Minas Gerais fizeram hoje uma operação contra fraudes no programa Bolsa Moradia, na cidade de Contagem. A investigação aponta desvios de 4 milhões de reais. Durante a operação Aluga-se, os agentes fizeram buscas no gabinete do vereador licenciado Ivair Soalheiro, do PDT, que atualmente é candidato a prefeito de Contagem, na Grande Belo Horizonte. Segundo a Polícia Civil, foram identificados pagamentos do auxílio aluguel da cidade para 300 beneficiários fantasmas. Atualmente, o valor do Bolsa Moradia é de R$ 700. Servidores públicos e empresários também são investigados pelos desvios, que chegam a 4 milhões de reais. A fraude teria ocorrido em 2018, quando Ivair ocupava o cargo de secretário de Desenvolvimento Urbano e Habitação. No total, foram cumpridos 31 mandados de busca e apreensão e 4 mandados de prisão temporária. Em nota, o candidato Ivair Soalheiro disse que não tem relação com os supostos desvios e que está sendo vítima de perseguição política. O governo de São Paulo anunciou que deve ter mais de 100 milhões de doses da Coronavac, a vacina contra a Covid-19 produzida na China em parceria com o Instituto Butantan. Caso não haja entendimento com o governo federal, a aquisição deve ser feita em parceria com outros estados. Além das 46 milhões de doses da Coronavac previstas para esse ano, o governo de São Paulo pretende adquirir insumos chineses para fabricar no Brasil outras 55 milhões de doses em 2021. O governador de São Paulo, João Dória, do PSDB, afirmou que governadores de outros estados já manifestaram interesse pela Coronavac. Feita pelo Instituto Butantan em parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac, a vacina está na terceira e última fase de testes, com 13 mil voluntários. Disponibilizaremos também para todos os governadores de todo o país, todos que desejarem. O ideal é que façamos o rito dos últimos 50 anos. Sistema Nacional de Imunização, distribuição da vacina pelo Ministério da Saúde, aquisição e distribuição. As primeiras 6 milhões de doses devem chegar ao país até segunda-feira. Hoje, o diretor do Instituto Butantan voltou a cobrar que a Anvisa aprove a importação da matéria-prima para que a vacina comece a ser produzida no Brasil. Esse atraso na emissão dessa autorização pode, sim, ter efeito na produção da vacina. Quer dizer, cada dia que nós aguardamos essa autorização significa um dia a menos de vacina. Apesar da menor média móvel dos últimos 6 meses, registrada essa semana, com 91 óbitos, o governo do estado de São Paulo preparou uma operação especial para o feriado de finados nesta próxima segunda-feira. A intenção é evitar aglomerações e prevenir uma segunda onda de casos de Covid-19. A operação vai contar com o reforço da Polícia Rodoviária Estadual e de concessionárias nas rodovias do estado. Sem a vacina, aqui no estado de São Paulo, ainda tem mais de 30 milhões de pessoas que são suscetíveis. Por isso, existe um trabalho para minimizar o risco de uma segunda onda.
principalmente nesse final de ano, onde tem uma movimentação social muito intensa. E no fim da tarde, a Anvisa liberou a importação de insumos para a produção da Coronavac. A repórter Estela Freitas está no Instituto Butantan em São Paulo e tem as informações para a gente, né, Estela? Boa noite. Boa noite, Gabriela. Boa noite a todos. Olha, com essa matéria-prima vinda da China, o Instituto Butantan vai formular e envasar 40 milhões de doses. Como vocês viram aí na reportagem da Carolina Rigengo, a vacina fabricada pelo laboratório chinês Sinovac está em fase 3 de testes aqui no Brasil, com um total de 13 mil voluntários da área da saúde e ainda para ser aprovada, para ser aplicada em toda a população, é preciso que seja comprovada a eficácia dessa vacina e também que tenha o registro da Anvisa. Na última sexta-feira, o órgão já tinha autorizado a importação de 6 milhões de doses que já vão chegar prontas para uso aqui no país. Estela Freitas, ao vivo de São Paulo, para o Rede TV News. Obrigado, Estela. E vamos aos números da Covid-19 no Brasil. De acordo com o Ministério da Saúde, 4.934.000 pessoas já se recuperaram da doença. Outras 375 mil seguem em acompanhamento. E o país acumula mais de 158 mil mortes provocadas pelo vírus. Promoção Festival de Prêmios da Primavera. Para participar de sorteios diários aqui na nossa programação, você já sabe, tem que ser assinante do Rede TV Plus. Um carro zero ou um notebook novinho. Para ganhar, você precisa continuar assinando o Rede TV Plus e participar dos sorteios. Acesse redetvplus.com.br ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code aqui na tela. Você pode usar qualquer cartão de crédito e, se for cliente da Caixa Econômica Federal, ainda pode usar o seu cartão virtual e pagar no débito. Durante a semana, você concorre a um notebook positivo e até uma moto Yamaha 125. Aos sábados, no Mega Senha, também sai uma moto. E aos domingos, no Encrenca, tem um Super HB20. E no final da promoção, você pode levar no Encrenca um Nivus. Então, assine agora. Estação nova, promoção nova. É o Festival de Prêmios da Primavera, aqui na Rede TV. As redes sociais já vinham ganhando muita importância nas campanhas eleitorais, ainda mais agora em tempos de pandemia. Os candidatos a prefeito e a vereador investem cada vez mais na propaganda pela internet. Pois é, Mauro, mas com a aprovação da Lei Geral de Proteção de Dados, os partidos políticos precisam tomar alguns cuidados para evitar problemas com a Justiça Eleitoral. Na maioria das cidades do país, os eleitores já perceberam. A campanha deste ano está bem diferente e não é só por causa da pandemia. A cidade está mais limpa, a gente está com mais consciência de papel no chão. Sem comícios e o tradicional corpo a corpo, os candidatos investem cada vez mais nas redes sociais. A gente está fazendo alguma coisa, trabalhando, tudo, de repente, pim, no telefone, você vai olhar, candidato falando lá. A estratégia já provoca reclamações dos eleitores. Facebook, Instagram, Twitter, incomoda muito. Acaba que fica te mostrando ali aquela coisa toda hora é complicado. A propaganda na internet é permitida, mas tem regras e normas que devem ser respeitadas. Por isso, na hora de enviar qualquer tipo de conteúdo, os candidatos a prefeito, vice-prefeito e vereador precisam tomar alguns cuidados. A regulamentação vem da Lei Geral de Proteção de Dados, que entrou em vigor no mês passado. As novas regras estabelecem uma série de restrições para o envio de mensagens diretas pelos meios digitais. Na maioria dos casos, é preciso ter autorização prévia do eleitor. O envio de mensagens eletrônicas por e-mail ou mensagem instantânea, por aplicativo de mensagens, ele é permitido, desde que venha acompanhado de um dispositivo de descadastramento, em que a pessoa que receba essa mensagem, ela pode optar por não receber mais. Já o compartilhamento de conteúdo em massa é proibido. Venda de bancos de dados para fins de campanhas eleitorais, em regra, é algo que não é permitido pela Lei Geral de Proteção de Dados. Os candidatos que não respeitarem a legislação podem ser multados em até R$30 mil ou o equivalente ao dobro da quantia gasta com a propaganda. O eleitor pode fazer uma denúncia por meio do aplicativo Pardal, que pode ser baixado nos telefones celulares. Ele também pode fazer uma denúncia diretamente ao cartório eleitoral. A mesa diretora da Câmara dos Deputados decidiu enviar o caso da deputada federal Flor de Lis, do PSD do Rio de Janeiro,
para o Conselho de Ética. Flor de Lis é acusada pelo Ministério Público de ser a mandante do assassinato do marido dela, o pastor Anderson do Carmo, em junho do ano passado. Os integrantes da mesa diretora se basearam no parecer do corregedor da Câmara, Paulo Benson, do PTB do Pará. Ele recomendou a continuidade do processo contra Flor de Lis por quebra de decoro. O relatório foi entregue no início do mês, mas ainda não tinha sido analisado porque as comissões estão paradas por causa da pandemia do novo coronavírus. O relatório foi aprovado de forma unânime. Será encaminhado, então, o caso da deputada Flor de Lis. A reunião foi específica para isso, para a Comissão de Ética, que, segundo o presidente, já será encaminhada e retomada na próxima semana. Então, os acordos já estão acontecendo para que funcione de forma remota. Então, acredito que mais uma semana de prazo, esse caso já chegue à Comissão de Ética. O caso pode resultar na cassação do mandato da parlamentar. Flor de Lis foi acusada pelo Ministério Público de ser a mandante do assassinato do marido, o pastor Anderson do Carmo, no ano passado. A deputada federal está em liberdade usando tornozeleira eletrônica e não pode ser presa por ter imunidade parlamentar. O presidente Jair Bolsonaro decidiu prorrogar os incentivos fiscais para as montadoras de veículos. A lei que foi sancionada hoje pelo presidente prorroga os incentivos fiscais às montadoras ou fabricantes de autopeças nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Agora as empresas podem solicitar o ressarcimento por meio de créditos presumidos do Imposto sobre Produtos Industrializados, o IPI, até 2025. A renúncia fiscal será de 150 milhões de reais. Segundo o governo, a medida é uma iniciativa para amenizar os efeitos provocados pela pandemia da Covid-19. Durante a tarde, o presidente participou de uma cerimônia em comemoração ao Dia do Servidor Público. A homenagem aos servidores ocorreu no Palácio do Planalto. Ao lado do vice Hamilton Mourão e de ministros, o presidente Jair Bolsonaro agradeceu o empenho dos funcionários do governo. Segundo o presidente, a boa aceitação da sua gestão vem do trabalho desenvolvido pelos servidores. Jamais nós poderíamos sonhar com um governo de sucesso se não estivesse ao nosso lado brasileiros realmente preocupados, interessados e prontos para se dedicar cada vez mais pelas políticas de Estado. Até mesmo o grau de aceitação do presidente da República está diretamente associado ao trabalho de vocês. Segundo pesquisa da Confederação Nacional da Indústria, a CNI, faltam insumos para abastecer quase 70% das indústrias brasileiras. Veja como isso afeta o seu dia a dia na reportagem de Murilo Rincon. Aos poucos, o ritmo de trabalho da Helena vai voltando ao normal. É que a indústria têxtil foi um dos primeiros setores a reagir neste segundo semestre. Mas, ao mesmo passo que o trabalho tem aumentado por aqui, o custo da matéria-prima está mais alto também. Eu comprava, eu ia lá brincando, comprava, pagava e vinha, fazia, entregava, eu conseguia ver um resultado. Só que agora eu me assustei quando eu vi a soma de tudo que eu comprei e o que eu tive que pagar, né? Está um preço que você não consegue comprar para manter o valor que você fazia antes da pandemia. E se já está difícil para a Helena, que trabalha sozinha, imagina para quem atende numa escala bem maior. É o caso do Rogério. Ele é diretor comercial de uma indústria de tecidos e está com dificuldade de encontrar matéria-prima como o algodão e o poliéster. A gente tem uma dificuldade muito grande nisso daí e com isso está limitando a produção. A gente está tentando substituir alguns tipos de matéria-prima, fazer algumas adaptações, nem que dê alguma diferenciação no tecido para poder atender a demanda, né? Uma pesquisa realizada pela Confederação Nacional da Indústria revelou que 68% das mais de 1.800 empresas consultadas no estudo estão com dificuldades para obter insumos no país. E quando encontram, os produtos estão bem mais caros. Mas isso tem uma explicação. É a famosa lei da oferta e da procura.
No início da pandemia, a demanda das indústrias caiu e, como consequência, as empresas reduziram os estoques. Mas a retomada econômica do setor foi mais rápida do que era esperado e acabou pegando os fornecedores despreparados. Sem matéria-prima suficiente para atender a demanda das indústrias, o que tem disponível no mercado ficou ainda mais disputado, o que acabou encarecendo os produtos. Com a recuperação mais rápida do que o previsto para a indústria, a demanda veio muito forte e, com isso, houve esse descasamento entre a oferta e a demanda de insumos e, por isso, a falta de insumos que a gente percebe na pesquisa. Em nota, a Associação Brasileira da Indústria Têxtil disse que a volta das atividades das empresas provocou uma demanda acima da capacidade de resposta da produção, mas acredita que nos próximos 3 meses a situação irá se estabilizar. Enquanto isso não acontece, o jeito é pesquisar. Eu fico um tempão no telefone ligando para uma loja, para outra. Quando uma tem 2 cores, não tem a terceira. Quando uma tem 3, aí falta uma cor, aí você tem que andar de perna, né? Chega lá no centro, você fica andando de loja em loja para ver. Pesquisas do Sindicato da Habitação de São Paulo confirmam a tendência de recuperação das vendas de imóveis novos, iniciada em maio na cidade. Casas e apartamentos maiores, com até 4 dormitórios, foram os mais comercializados nos últimos meses. De acordo com o Secov, o Sindicato da Habitação de São Paulo, o crescimento nas vendas de imóveis em agosto foi de 46% em comparação a julho e 35% maior em relação a agosto do ano passado. Entre o anúncio da quarentena e o início de maio, o mercado imobiliário teve 2 reações: susto e estagnação. O Ciro trabalha em uma das maiores incorporadoras do país. Os novos lançamentos foram todos cancelados, todos protelados. Não se sabia ainda qual a extensão de prazo que a quarentena ia vigorar. Mas com todos os plantões fechados, a gente realmente estava muito preocupado no dia 15 de março. A Cíntia, que trabalha no setor há mais de 20 anos, diz que a paradeira foi geral e agora o mercado começa a se movimentar bem lentamente. No começo do Covid veio aquela insegurança, as pessoas estavam um pouco aflitas, um pouco receosas, sem saber o que fazer. E aí, com o tempo, nós sentimos março, abril, maio, tudo meio parado. Houve uma retração do mercado, mas as pessoas começaram a buscar um pouco mais. Uma pesquisa feita por uma plataforma digital de negócios imobiliários mostra que houve um aumento de 58% na busca por imóveis de 4 dormitórios durante a pandemia. No mesmo período, houve aumento também na procura por casas e apartamentos de 3 dormitórios, na ordem de 9%. Por outro lado, no mesmo período, houve queda na procura por imóveis menores. De 2 dormitórios, a queda foi de 22% e de apenas 1/4, a queda foi de 37%. Outra pesquisa do Sindicato da Habitação de São Paulo mostra que em agosto foram vendidas 6.350 unidades novas residenciais na cidade de São Paulo. Em julho, foram 4.341, 46,3% mais. Comparando com agosto do ano passado, o crescimento foi de 35% nas vendas. Em 12 meses, o crescimento foi de 17,1% em relação ao ano anterior. As condições econômicas também tiveram peso na retomada das vendas. A queda dos juros ajudou e muito o mercado imobiliário. Essa queda da taxa Selic, ela favorece demais o mercado imobiliário, tanto para o investidor que enxerga no mercado imobiliário uma alternativa excelente para investimentos, para compor o seu portfólio, quanto para o próprio usuário final. E o dólar disparou frente ao real e na máxima do dia chegou a R$ 5,79, a maior cotação dos últimos 5 meses. Depois de uma intervenção do Banco Central, que vendeu a moeda americana, a alta perdeu um pouco da força, mas mesmo assim a moeda subiu 1,3%, vendida a R$ 5,75. Na parcial do mês, o dólar acumula alta de 1,2% e no ano a valorização é de quase 42%. Especialistas atribuem a alta
A alta de hoje é o temor de uma segunda onda da Covid-19 na Europa e nos Estados Unidos, que pode prejudicar a recuperação econômica dos países. E o Comitê de Política Monetária do Banco Central, o Copom, manteve a taxa básica de juros, a Selic, em 2% ao ano, o que já era esperado pelo mercado. A taxa vem sendo mantida neste percentual desde agosto e representa o menor patamar da série histórica. E agora vamos à previsão do tempo com Igor Silveira. Olá, boa noite. O tempo continua fechado e com previsão de chuva em boa parte do Brasil, e essa instabilidade vem acompanhada de ventos fortes e trovoadas. No Nordeste, o sol aparece nessa faixa do litoral. Chove no interior, mas o acumulado fica no sul da Bahia, que tem previsão de chuva forte e ventania. Esse temporal atinge o leste de Belo Horizonte, todo o Espírito Santo e também o Rio de Janeiro. Em São Paulo, a quinta-feira será quente, chove no período da tarde e na sexta-feira a temperatura começa a cair. 32 graus amanhã, 21 graus na sexta e 19 graus no sábado. No sul do Brasil, a previsão é de chuva em todo o litoral e no norte do Paraná. Nessa faixa aqui em amarelo do mapa, o tempo segue firme e não chove. No centro-oeste, a previsão é de chuva forte, acompanhada de trovoadas e rajadas de vento, e a temperatura cai. Em Campo Grande, a máxima não passa dos 24 graus. Na região norte, os temporais continuam e em Manaus, os termômetros registram 29 graus. E para saber mais sobre a previsão do tempo na sua cidade, é só entrar no site da Rede TV. Eu fico por aqui, uma ótima noite e até mais. O presidente Jair Bolsonaro decidiu revogar o decreto que permitia ao Ministério da Economia realizar estudos sobre a possibilidade de incluir as unidades básicas de saúde no programa de parcerias e investimentos entre os setores público e privado da Presidência da República. O texto foi alvo de críticas sob o argumento de que isso significaria a privatização da saúde. Ao anunciar a revogação numa rede social, Bolsonaro afirmou que essa nunca foi a intenção do governo. A Petrobras registrou prejuízo de mais de R$ 1,5 bilhão no terceiro trimestre deste ano. Os dados foram divulgados hoje pela companhia. Esse foi o terceiro resultado negativo seguido da estatal. De acordo com a Petrobras, apesar do prejuízo, o período foi marcado pela recuperação da demanda de derivados de petróleo no Brasil, setor que sofreu grande impacto com a pandemia da Covid-19. No Facebook da Rede TV, você acompanha o nosso programa exclusivo no Facebook Watch, o Histórias do Dia, que traz vídeos com conteúdo bem atual e de interesse do internauta. Depois de 7 meses com competições restritas aos atletas, começou hoje em São Paulo um dos eventos de hipismo mais importantes da América Latina. O concurso de salto indoor da Sociedade Hípica Paulista vai até domingo e conta com apoio da Rede TV. O maior e mais tradicional concurso de salto indoor da América Latina reúne cavaleiros e amazonas renomados e chega à 30ª edição. Mais uma vez, a Rede TV será a mídia partner do evento. Importantíssimo para fomentar o nosso esporte, traz mais alunos para a escola de equitação, traz o interesse pelo esporte das crianças, dos pais. O cavaleiro José Roberto Reinoso é o grande campeão da competição e este ano vai lutar pelo pentacampeonato. A expectativa, sem dúvida nenhuma, é grande, é um dos maiores eventos que a gente tem, então é uma grande realização já ter conseguido o que eu consegui. Eu poder ter o troféu perpétuo dentro da minha casa, a réplica dele dentro da minha casa, que ninguém tira mais, porque você tem que ter 3 vitórias para poder ter ele, então eu consegui isso, já é uma grande satisfação. R$315 mil estarão em jogo como premiação. 600 cavalos vão participar de 19 provas, incluindo 2 disputas internacionais. Uma delas será a etapa seletiva da Liga Sul-Americana. O bom resultado na pista pode garantir vaga para a final da Copa do Mundo de 2021 em Gotemburgo, na Suécia. Os eventos aqui da Sociedade Hípica Paulista são tradicionais e reúnem curiosos e apaixonados pelo esporte. Mas esta edição do Campeonato de Salto Indoor será a primeira aberta ao público depois de 7 meses e com todos os protocolos de prevenção à Covid-19. Nós estamos limitando o público em 2.000 pessoas,
colocamos todos os assentos, os lugares separados, as mesas com a separação de 1,5 metro, exigida pela demanda, pela lei, né, do Covid. Está aberta a alta temporada do hipismo brasileiro. É a chance de ver os maiores representantes da modalidade bem de perto na Sociedade Hípica Paulista. E também com transmissão pelo portal da Rede TV. Rede TV News fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e até amanhã. Obrigado pela companhia. Amanhã a gente está de volta. Boa noite para você.